Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio. É isso mesmo, já terceiro episódio já. Ele não está aparecendo ainda aqui, tá? Ele já vai aparecer. Terceiro episódio da Sala Vertex é o nosso podcast da Fraternidade Vertex, que entrevista pessoas bem relacionadas, pessoas que conquistaram alguma coisa, mas pessoas bem, principalmente, porque a nossa história, a nossa ideia, né, dentro da fraternidade, com esse podcast é transmitir histórias boas de pessoas boas, para que mais pessoas possam ser impactadas através disso. Essa é a nossa missão como fraternidade desde o início, que a gente possa compartilhar para que as pessoas tenham equilíbrio de vida em tudo, entre as áreas pessoal, familiar e empresarial. Então sempre você vai ver conosco aqui no nosso podcast pessoas desse nível, desse calibre, nada menos do que isso. Então eu agradeço você que está com a gente desde o início, primeiro episódio, segundo episódio, hoje já estamos no terceiro, é isso mesmo. E hoje aqui tomando o nosso cafezinho do CS4 Café, óbvio, nós estamos aqui com um convidado extremamente icônico, diferente, e em tudo, vocês vão ver ele. É claro que as pessoas que vêm aqui são sempre pessoas muito boas, mas ele é um cara icônico, um cara diferente, não tem como não chamar atenção onde ele vai. Nossa, Thiago, mas por que isso? Vocês já vão ver. Bom, ele é vendedor, ele é pai do Davi, esposo da Bárbara, ele é influenciador também, profissional de educação física por profissão, por formação, e agora eu vou revelar quase que instantaneamente, e árbitro de futebol. Com vocês, meu querido JM Mendonça, que é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, querido, ao nosso terceiro episódio, meu irmão. Seja bem-vindo. Meu irmão, estou feliz por estar aqui, feliz por ter sido escolhido. Olha para você, olha para lá, me orienta aqui só para eu... Cara, se você for um cara daqueles que você pode falar direto com a câmera ali, né? Então, galera, satisfação imensa estar aqui. Thiago é um cara a quem eu admiro, respeito muito, criou esse grupo que está revolucionando a nossa cidade, está crescendo, está expandindo fronteiras, consegue conectar pessoas incríveis, a qual eu me senti extremamente honrado de ser convidado. Até confesso que no primeiro momento, Thiagão, quando você me convidou para a fraternidade, eu falei, cara, mas eu não estou nesse patamar de empresário, de pessoa. Mas depois que a gente entra, a gente percebe que a fraternidade é muito mais que isso, né? É um propósito, é um crescimento, é uma soma. Então, antes de tudo, eu já quero expressar para você minha gratidão de fazer parte desse grupo de empresários, te dar o parabéns, falar que eu acredito que você está no caminho certo. Obrigado, querido. Porque são pessoas com propósito, pessoas sérias, né? E hoje é uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha vida, da minha história, desse cara, como ele falou, icônico, que tem 1,95 m, essa careca aqui é quase imperceptível, né? Passou não tem como... um negocinho para não ficar brilhando ali? Então, muito. vocês Mateus, não passaram. Um pozinho aqui, não? Matheus, faltou fazer um, como é que é, um skincare, né? É, isso aí. E, cara, realmente estou aqui para compartilhar minha história, meu propósito de vida é influenciar positivamente a vida das pessoas, é mostrar que tudo é possível, que a gente pode chegar, que a gente tem um Deus que está acima de tudo, que nos dá força. E vamos lá, Thiagão. Isso aí. Por onde você quer começar? Vou começar pelo fim, olha só, né? Como assim pelo fim? É que tem uma coisa que eu admiro sempre, Mendonça. Eu chamo de Mendonça, tem uns que chamam de JM. José ninguém chama, de tua mãe só? Ninguém. Nem tua mãe? Só quando tava bravo. Ah, então tá bom. O JM, inclusive, ele é icônico por causa disso. Ele é cheio de 9 horas, a gente vai ver. Pô, ele é árbitro de futebol, vendedor e tal. Ele cria uns jargão, um negócio, e é isso que diferencia quase que todo mundo que quer ter sucesso, né? Por exemplo, da onde surgiu esse negocinho aqui? Por quê? Cara, então vamos lá. Explica o que é e da onde veio. Não tem um propósito essa coçadinha de queixo, sabe? Mas assim, como eu tô todo dia ali na tela do Instagram, interagindo, seguidores, amigos, eu lancei lá, quando eu vendi um carro, eu fiz isso. E aí alguém comentou lá, falou assim, vai ter que coçar o queixo de novo hoje, vai ter mais uma venda. E acabou virando um jargão que toda vez que eu faço isso aqui, que eu posto um bumeranguezinho ali, é sinal que teve uma venda.
E aí hoje é engraçado, tem cliente que manda, seguidor que manda, eu quero ver você coçando o queixo do meu carro. Aí tem um amigo que fala que daqui a pouco eu vou estar com uma alergia aqui, de tanto coçar o queixo. Uma ferida. Que seja, né? Que seja, que assim não, seja. você vai ter que vai fazer uma legião, teus funcionários, teus colaboradores vão ter que fazer também, ou não fazem? Não fazem. Às vezes fazem, mas não. Eu que estou ali, né, que sou a cara do negócio, embora às vezes outros funcionários aparecem, mas ficou enraizado em mim esse jargão aí. E é legal porque isso vai criando, fala que a gente é muito visual, né? Sim. Então você é um cara visual, né? Tem essa aparência destacável por causa da altura, por causa da carequinha e tal, né? Inclusive, gente, quando você passa a ser amigo de um cara tão especial como ele, que é árbitro de futebol, eu adoro futebol, e aí você vai assistir uma partida, a gente assiste muita partida de futebol, né? Principalmente do time da gente, né? Mas daí um dia você está em casa, você fala com a esposa, vou assistir um futebol. Aí tá passando lá Avaí e não sei o quê. Aí ela fala, mas você não torce para esse time? Eu falei, não, mas é que o meu amigo vai apitar. E aí você está torcendo pelo árbitro que está apitando e não mais pelos jogadores. Então é um carinho que a gente tem sempre, né? Todo mundo tem esse carinho por você, é um cara muito especial. E esses ícones, essas coisas que fazem parte do JM, tem o JM, igual o Mac. O Mac criou o MEQUI, Mac, não o MC. Sim. E é uma forma de se comunicar, né, com as pessoas. E você criou o JM, eu vejo que você escreve também de vez em quando, Isso. né? É porque o meu nome é José Mendonça, né? Uhum. Então, quando eu entrei no mundo dos carros, a gente vai contar daqui a pouco melhor essa história, eu queria marcar alguma coisa com o meu nome, né? Então, assim, como eu sou uma pessoa chata, exigente, criteriosa com os produtos que eu trabalho, eu quis colocar o meu nome, e aí eu achei que o JM seria uma abreviação do meu nome, e aí o Select Cars, para dizer que são realmente produtos selecionados, que não é qualquer carro que vai entrar no meu estoque. Basicamente por isso. E aí, graças a Deus, deu certo. Né? Que bom. Vamos falar um pouco da história, então, do JM. José Mendonça, do que é o sobrenome? José Mendonça da Silva Júnior. Mas o JM está aqui com a gente hoje, a gente vai contar um pouco dessa história. Então, lá no início, ele falando aqui pra gente, ele veio de São Paulo, natural de São Paulo, mas veio com um ano para cá. E aí ele praticamente um curitibano mesmo, né? Um cara aqui da nossa região mesmo. Então, para a gente entender, para vocês entenderem o quanto é bonita a história dele como vendedor, como árbitro, como Deus vai trilhando os caminhos e a gente nunca pode desconfiar de que Deus tem o melhor para nós, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o caminho ele vai sendo trilhado. Eu gostaria de que você começasse justamente a contar para nós, para quem está nos assistindo, esse início do JM, vindo para Curitiba, a tua infância, até o período ali da faculdade, quando você falou assim, cara, eu vou fazer educação física. Ou até antes um pouquinho, né? Até quando você percebeu, poxa, eu vou tentar ser um jogador de futebol, que é um sonho de muitos meninos também, né, Mendonça? Cara, vamos lá, vou resumir para vocês. Eu sou filho de uma mineira com um paulista. Então minha mãe era de Minas, veio morar em São Paulo, conheceu meu pai, eu nasci e ela separou-se do meu pai quando eu tinha 1 ano. E ela veio morar em Curitiba. E aí quando eu tinha cerca de 3 para 4 anos, ela casou com um manezinho da ilha lá de Floripa. Então eu cresci numa mistura ali de uma mineira com Catarina e um pai paulista. Então tem uma miscigenação, vamos dizer assim, familiar nas minhas raízes. Né? E aí cresci, família humilde, né, mas muito bem estruturada, princípios muito sólidos, né, de respeito. E aí cresci e fui jogar futebol, como muitos moleques sonham ser jogador de futebol. Trilhei o caminho ali, chegando muito perto de ser profissional, em um clube aqui de Curitiba, inclusive, um clube grande, mas não virei profissional. E aí o que acontece, né? Eu acho que é um caminho meio que natural de quando você para de jogar futebol, você ir para a educação física. Eu acho que é um caminho que está muito próximo. E aí, como eu vinha de família humilde, né? Eu tinha, na hora de fazer o vestibular, falei, cara, vou fazer o quê? E eu achava legal a profissão de dentista. Isso é algo que dá um corte, porque ninguém sabe, hein, cara? Ninguém sabe que... Isso é uma coisa que você queria ou tua mãe queria? E eu achava legal a atividade de dentista. Falava, dentista ganha dinheiro, eu pensava, né? Só que o que aconteceu? Nas conversas familiares, eu ali prestes a fazer 18 anos, meus pais não poderiam pagar uma faculdade de odontologia particular para mim. Então, qual foi a nossa decisão? Bom, vou fazer odonto na Federal, se eu passar, ótimo.
E aí nas particulares eu vou fazer um curso que eles consigam pagar e que eu tenha sinergia, no caso, educação física. E aí, como você já sabe, não passei em odonto. Você está feliz hoje com o que você faz? Muito, muito. Então muito. Você pode se orgulhar que você não é tão inteligente assim? Faz sentido, faz Senão sentido. você tinha passado, teria virado dentista. Mas cara, imagina se eu fosse, cara, se eu tivesse me formado inteligente que nem eu sou. Se eu tivesse passado em odonto, como é que eu ia estar hoje, cara? Meu Deus do céu. Melhor, vamos lá, voltar ao assunto. Aí, cara, passei em educação física na faculdade particular. Beleza, aquela euforia, vou fazer educação física e tal, eu gostava, tinha recém parado de jogar futebol. Comecei a fazer faculdade de educação física, aí o que aconteceu? Meus pais se apertaram para pagar. Mesmo a educação física, que era um curso mais em conta, e aí tiveram que apelar para o FIES. E aí fizeram o FIES e graças a Deus eu me formei, depois a gente resolveu e quitou tudo isso aí. Mas aí o que acontece, né? A minha transição de vida veio por quê? Eu parei de jogar futebol, fiz educação física, só que na minha origem eu sempre tive algo comigo de ser muito ambicioso, não ganancioso, Thiago. Nunca ganancioso, mas muito ambicioso. Querer mais. De querer sempre mais. Isso eu acho que veio comigo desde pequeno. E aí quando eu fui para educação física, um leque muito grande, né? Você pode ser professor de escola, professor universitário, treinador, preparador físico, personal. E aí na faculdade eu fui estudar, falei, cara, qual que é a melhor área financeiramente, com um retorno mais imediato? Aí eu vi que era o personal. Então, dentro da faculdade, eu me direcionei para o personal. E aí nós vamos entrar durante a faculdade naquilo que você gosta de abordar, que é a arbitragem. Por que eu virei árbitro, né? Vamos já fazer esse encaixe, vamos dizer assim. Por que o Mendonça virou árbitro na época? Porque quando eu parei de jogar futebol ali com 18 anos, eu tive um emprego de vendedor numa loja de roupas aqui em Curitiba, no shopping. E aí eu trabalhei por cerca de 1 ano e eu tinha um saláriozinho bom como vendedor. E aí quando eu estava na faculdade de educação física, eu falei, cara, mas eu não posso continuar vendendo roupa no shopping porque eu sou educador físico, eu tenho que entrar na minha área. E aí eu comecei a fazer estágio dentro da universidade, aqui em Curitiba, só que eu ganhava muito menos, tipo 1/3, 1/4 do que eu ganhava como vendedor. E aí eu comecei a ajudar nos jogos internos da faculdade, para complementar minha renda. Então, eu fazia estágio de segunda a sexta, dando aula para a comunidade da região ali da faculdade, para idosos e tal. E aí nos finais de semana eu trabalhava dentro da faculdade nos jogos internos, que eles sabem aqueles jogos que tem direito contra odonto, comércio exterior contra outro curso. E eu comecei a ajudar. É bom que não dá muita briga, né? Não, quase nenhum. E aí, cara, eu comecei a ajudar, eu fazia súmula. Eu ajudava na organização, fazia súmula. E um belo dia, Tiagão, faltou um árbitro. Aí que tá. E aí o meu amigo Rafael Trace, vou até citar o nome dele aqui, foi lá e me deu um apito e um cartão. Falou, ó, cara, você vai apitar aqui, a gente faz a súmula depois, você apita de um lado e apita do outro. Lá no tempo do futsal, que ainda usava calça branca. Não sei se você aí que acompanha lembra. O Trace já apitou um jogo meu. Conhece, né? Então. E aí, cara, naquela época eu comecei a apitar jogos internos da faculdade. Em nenhum momento na minha vida, cara, eu sonhei ser árbitro de futebol. Eu fiz aquilo porque foi uma ocasião, apareceu a oportunidade ali, comecei a ajudar. E daí ele falou, cara, você leva jeito. Aí no final de semana seguinte ele falou, então você vem para apitar agora, que eu te ajudo. Aí eu comecei a apitar os jogos internos. Viu, deixa eu só fazer um corte. Claro. Aqui. Você veja, não quero te atrapalhar porque o raciocínio é legal, mas você veja como é importante e como um comentário mudou a tua vida. Você já pensou que se de repente o Trace não tivesse falado, você leva jeito? Sim. Você talvez nem, cara, eu pitei esse negócio, pensando. Mas quando você veja como muda o mindset, né? Você, assim, o cara falou assim, você leva jeito, e na mesma hora que você pensou, opa, será que eu levo mesmo? Porque você não tinha uma certeza, né? Não, e aí depois disso, Tiagão, foi bem legal, porque assim, comecei a fazer os jogos internos da Universidade Positivo, posso falar aqui. E aí eu tinha contato com outros árbitros que vinham, porque haviam vários jogos ao mesmo tempo. E desses árbitros começaram a me convidar. Ah, mas cara, você não pode ir para mim na JB Sports? Você não pode ir na Associação da Caixa Econômica? Não pode ir no Clube Curitibano? Aí eu comecei. E aí eu passava o final de semana inteiro apitando jogos, sábado de manhã em um lugar, sábado à tarde em outro, domingo de manhã em um lugar, domingo à tarde em outro. Era super cansativo. Eu tinha uma Honda Bis na época, imagina eu, 1,95 m em cima da Honda Bis. Rodava a cidade apitando. Só que em um final de semana eu ganhava mais apitando jogos do que eu ganhava no mês inteiro como estagiário. Então, mas não como vendedor. Não como vendedor. Mas naquele momento, Tiagão, era para mim uma renda. Então não era um sonho de ser árbitro. Só que daí, aos pouquinhos, eu fui pegando o jeito de apitar. Aí pelo fato de ser grande, ter boa comunicação ali com os jogadores, tudo,
todos os árbitros que me viam, e aí eu comecei a conhecer árbitros que já eram do quadro nacional, outros árbitros, eles chegavam e falavam assim, cara, você leva jeito. Daí não era só o Rafael Trace falando, era mais um, mais outro. Cara, você leva jeito, por que você não faz o curso da federação? Por que você não faz o curso? Aí comecei a entender que eu levava jeito. Aí passou cerca de um ano aí eu apitando jogos por fora, que não estava tendo curso naquele momento na Federação Paranaense de Futebol. E daí, até que abriu o curso. Aí quando abriu esse curso, eu fiz o curso em 2009, eu acho. Fiz o curso de árbitro em 2009. Na Federação Paranaense. E aí quando eu fui fazer o curso, eu já tinha apitado por mais de um ano, eu já tinha uma certa experiência. Então daí eu saí do curso, já foi uma ascensão mais rápida, porque eu já tinha manejo com o jogador, já tinha trato. E se você tem isso, a experiência ela se adquire rápido, né? Sim. Aí você aprende as regras, exatamente. E assim foi indo. Então eu virei árbitro nessa tocada. Então eu fui levando por muito tempo a Faculdade de Educação Física e a arbitragem em paralelo. E aí foi crescendo. E aí que foi surgindo toda essa história. E então, você veja, era para ser um dentista e acabou virando um árbitro, né? Claro que nesse período todo tiveram desafios, vieram coisas que você não teve essa certeza o tempo todo, mas você veja como os comentários eles foram te conduzindo. Primeiro Trace, depois um outro, você leva jeito e tal, e fez o curso. E aí, claro, é uma coisa assim, mental, de você estar tranquilo e feliz com aquilo que você está fazendo, mas também tem a questão financeira disso tudo, né? Você já via que tinha um caminho ali, porque você falava comigo ali que, como profissional de educação física, o primeiro grande sonho teu profissional, já que não tinha dado certo dentista, era ser, de repente, dentro da área de educação física, um personal, né? Sim. E aí você ficou nessa ali, entre personal um pouco e educação e arbitragem. Isso. Eu fui levando, né? Então, cursei ali os 4 anos de educação física. Ao mesmo tempo, eu era árbitro de futebol. Então, fui crescendo na carreira de árbitro, terceira divisão do Paranaense, segunda divisão do Paranaense, cheguei na primeira divisão do Paranaense. E aí, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, fui crescendo como personal. Então, minha agenda foi ficando mais cheia, eu comecei a ganhar um pouco mais de grana. E dentro da academia, eu via muita gente, assim, muitos profissionais crescendo rápido. E eu percebia que o personal não ia me dar essa ascensão tão rápida ou não ia mudar o meu patamar de vida. E eu sempre era um eterno incomodado, não inconformado, mas eu era incomodado, porque eu falei, cara, eu posso mais, eu quero mais. E aí eu olhava assim, um aluno meu de personal, vamos usar o exemplo do dentista de novo, né? Tá falando de dentista. O cara, durante a faculdade, ele vinha pra academia de Peugeotzinho. Aí se formou, já tinha um Audi A3. 2 anos depois de formado, estava andando já de Q5. 3 anos depois de Porsche. E eu, personal, remando para pagar os boletos. Cara, será que o personal vai me levar até onde eu quero? E aí, nisso, também estava crescendo no futebol. Então, é uma cronologia bem legal. Porque eu cresci... Caminhava junto ali. Eu cheguei na Série A do Brasileiro em 2019. Eu cheguei na CBF em 2016. Aí fui apitando Série D, Série C. E nisso... o que acontece também que me fez pensar e mudar de vida. Cada vez que eu viajava para um jogo do brasileiro, seja de série B, C, D ou A, eram 2 dias fora de Curitiba. E eram 2 dias que eu tinha que reorganizar a agenda de personal. Aí gerava um desconforto. Entendeu? Então assim, eu tava em 2019 que eu cheguei Começou a conflitar. eu cheguei em 2019 na Série A do Brasileiro. Aí, poxa, cara, que legal. Saiu uma escala. Ficava feliz que eu vou apitar o jogo. Aquela euforia da escala. Aí daqui a pouco, uma tristeza que eu tinha que sair ligando para 10, 12 clientes, tenho que remarcar a tua aula porque eu vou viajar quarta-feira, tenho jogo, eu viajo terça, 5 da tarde, faço o jogo na quarta noite e vou chegar quinta, meio-dia. E eles entendiam? Alguns. Alguns entendiam, porque eles gostavam muito de futebol, né? E tal, mas muitos não entendiam. E daí assim, o cara entende a primeira vez, a segunda vez, aí a terceira, a quarta ele começa a se incomodar. E é um direito dele, porque ele é meu cliente, ele quer o atendimento dele como personal. Isso me incomodava. E aí eu, nesse momento, falei, cara, e agora? Como é que eu vou levar a arbitragem, o personal, ter que me dedicar à arbitragem? E aí isso aí me incomodou por um tempo, assim, sabe? E aí, dentro da academia, eu sempre fui apaixonado por carro. E o tempo inteiro, cara, eu sempre pedia para Deus me mostrar um caminho. Porque eu via que no futuro a atividade de personal
ela não ia me dar o padrão de vida que eu gostaria, o conforto que eu gostaria, a liberdade que eu gostaria de ter para poder viajar para um jogo, para tudo mais. E aí foi que entrou os carros. Daí que entra a Select Car. Aí vai entrar a Select Cars. Daqui a pouco a gente vai falar também, mas eu quero falar antes da gente entrar, porque a gente fala sempre com empresários aqui, né? Os nossos convidados são referências, são convidados que são referências, todos os convidados vocês vão ver que eles são referência em alguma coisa. E o Mendonça, ele tem toda essa referência dentro do futebol, vamos falar um pouco mais, como arbitragem, mas ele é um baita de um empresário também, né? Ele não só entendeu como fazer a gestão das escolhas, do caminho que ele estava trilhando, da onde ir, deixar nas mãos de Deus, mas como ele também faz uma baita gestão. Ele vai contar um pouco mais aqui da loja dele, uma loja que está em ascensão, está ampliando, né? Vamos falar, são processos, é venda, é funcionário, colaborador e é referência com toda certeza. Mas ali, como que você começou a lidar com isso dentro dessa escolha? Você começou, daí você foi migrando, né? Isso 2019, você falou ali, né? Já apitou Série A. Apitou Série A mesmo, não era quarto árbitro? Não, apitei Série A. Você lembra qual foi o primeiro jogo? Cara, foi Ceará e Grêmio. Ceará e Grêmio. Ceará e Grêmio. Como é que foi essa experiência assim? Porque Cara, foi no finalzinho de 19. Foi finalzinho de 19, cara, foi assim, muito legal. Foi na Arena Castelão. Eu nunca esqueço, porque, cara, primeiro jogo, então na hora do hino nacional lá. Aqui no Paranaense já tinha pitado bastante. Eu já fiz. Eu cheguei na Série A do Paranaense, se não me engano, 2013 ou 14. Eu não sou muito bom de memória, assim, pra essas coisas. Mas o primeiro jogo da Série A foi isso aí, foi Ceará e Grêmio, na Arena Castelão. E aí eu nunca esqueço, porque é o estádio de Copa, então, e lá no Nordeste o torcedor é muito fanático e ele estava lotado. Só que estava interditado o anel superior, então o anel inferior estava lotado. Foi muito legal, assim. Eu devo ter, Thiago, até hoje aí, no apito, uns 20 jogos de Série A na carreira, talvez próximo a uns 50 de Série B, aí vários de Série C, Série D. E assim, por que entrou os carros no negócio? Primeiro porque o meu propósito, como eu já falei para vocês, é influenciar a vida das pessoas, é ajudar as pessoas. Né? O personal é um cara que ajuda as pessoas, ele cobra, ele ganha. E eu estava na academia e eu percebia muita gente fazendo negócio ruim com seus carros. E aí então eu estava dando aula e aí de repente um cliente falava, não, troquei de carro, Mendonção. O que você fez com o teu carro? Não, fui fazer a revisão e entreguei um carro lá e vou pegar o outro daqui a um mês. Nossa, mas teu carro era novinho? Não, tinha 20 mil quilômetros. E o cara entregou na concessionária. E a gente sabe que quem entrega o carro na concessionária está disposto, né? Perde valor. E aquilo me incomodava. Mas eu nunca imaginei que ia virar minha atividade. Até que um cliente entregou na concessionária, o outro pegava o carro em negócio e vendia para uma loja, né, só para realizar rápido. E aquilo ali que me incomodava, mas nunca imaginei que ia virar atividade. Até que um belo dia eu resolvi criar coragem e falei para um aluno, não, você não vai entregar esse carro na concessionária, você está jogando fora aí 20 mil reais, 25 mil reais, deixa que eu te ajudo a vender teu carro. Como assim, Mendonça? Você não é vendedor de carro. Você não é picareta de carro. Você é árbitro de futebol, você é personal trainer. E aí eu falei assim, não, cara, eu sempre vendi meus carros, eu gosto, eu te ajudo, eu vendo o teu carro para você, você vai lá para a concessionária à vista. Pelo menos 20 mil reais a mais eu te dou. Como que você tomou essa decisão? Pensando já na tua rede social, teu relacionamento? Não, pelo contrário. Mas como é que você tomou essa decisão? Deixa que eu vendo? Essa decisão foi de ajudar um amigo. Porque o cara era meu aluno de personal há muitos anos. Mas você se baseou em alguma coisa, tipo assim, eu vou tomar isso porque eu me baseei só porque eu quero ajudar? Na experiência que eu tinha, porque eu já tinha vendido os meus carros. Entendi. Né? Os carros quando eu tinha, ficava com o carro lá 1 ano, 2. Quando eu resolvia trocar, eu anunciava, vendia e comprava outro. E aí quando eu percebi, e depois de ver várias pessoas fazendo negócios ruins, quando eu vi esse meu amigo entregando um carro tão novinho, eu falei, cara, desculpa, deixa que eu vendo para você. E naquele momento, Thiago, foi por propósito de ajudar, não foi para ganhar dinheiro. Foi de não deixar ele entregar um carro tão novo e perder 20 mil reais. Aí para resumir a história, assim, eu vendi o carro dele na época, sei lá, 180 mil reais, a concessionária estava pagando 150, ele me deu 5 de comissão e ficou com 25 mil a mais do que a concessionária estava pagando. Então naquela época, para mim, 5 mil já me ajudou muito. Porque começou a ver um negócio. E aí eu falei, cara, esse negócio de carro pode ser interessante, mas eu nunca imaginei que ia virar atividade. Essa primeira venda foi ali também na época de 2019. E aí o que aconteceu? Esse cara que eu vendi o carro, chama Rafael, meu amigão, ele falou assim, ele chegava na academia e falava, cara,
Quando for trocar de carro, eu falei com o Mendonça aí. Ué, por quê? Não, porque o Mendonça me ajudou a ganhar dinheiro com o meu carro. Eu ia entregar na concessionária e ele vendeu para mim. E eu comecei a ajudar alguns amigos esporadicamente. Então, ali em 2019 eu comecei a ajudar alguns amigos com os carros. Ainda era árbitro e personal. Só que a gente não tinha, ainda não tinha acontecido o quê? Que foi a grande virada de chave, e aí é onde surgiu a JM, a pandemia. Então, a pandemia foi um ponto de inflexão para mim muito grande. A minha esposa, ela tinha empreendido ali em 2019 também, foi um ano para a gente bem difícil. Em 2019 ela abriu uma loja de cosméticos com outros 2 sócios, amigos nossos. Então, assim, ela deixou de ter o salário que ela tinha numa empresa e aí a gente fez empréstimo para poder entrar nesse negócio de cosméticos, só que daí em março de 20 a loja fechou, porque a loja era no shopping. E aí a gente ficou numa situação muito difícil. Então, em março de 20 a pandemia chegou, meu filho tinha ali 5 anos, minha esposa tinha aberto a loja de cosméticos que estava fechada, a academia fechada e o futebol parado. Então imagina como é que eu fiquei, né? E as contas chegando. E aí naquele momento ali foi a hora que assim, cara, que coloquei muito meu joelho no chão, pedi para Deus me mostrar um caminho, me dar um norte, e angustiado, nervoso, né, conversando com os clientes de personal, porque daí alguns clientes falavam, Mendonça, cara, desculpa, não vou te pagar, porque não sei quando é que vai voltar, a academia não vai. Ao mesmo tempo eu tinha clientes que ligavam e falavam, eu vou te mandar a mensalidade aí, e depois lá na frente, quando a academia voltar, quando as coisas voltarem ao normal, a gente vê o que faz. E daí ao mesmo tempo, irmão, eu me sentia acolhido, e aí eu confesso isso, e vale para quem vai estar assistindo também, eu me sentia acolhido, mas ao mesmo tempo humilhado. Porque, cara, na época eu tinha 35 anos, com 35 anos, sem reserva financeira, estava numa situação muito difícil. Então, meu joelhinho estava no chão e eu ia pedindo para Deus mostrar um caminho. E aí, num belo dia ali, cara, acho que já virou para abril de 2020, ainda na pandemia, eu tô olhando no Instagram, em casa. Meu filho brincando no chão, a minha mulher do meu lado, eu olhando no Instagram, aí acho que foi o anjinho, né, aqui no ombro, que falou assim, viu, você já vendeu vários carros aí, veja quem que vende carro em Curitiba pelo Instagram. Aí eu pesquisei, carros, Curitiba, Instagram, achei um Instagram com umas fotos feias, achei um outro Instagram com os carros ruins, achei um outro Instagram legal, achei um cara com uma dicção ruim. Aí naquele mesmo dia, Thiago, cara, assim, foi de Deus mesmo. Eu falei pra minha mulher, falei, ó, me ajuda a fazer uma logo que eu vou vender carro pelo Instagram. Cara, minha mulher que até empreender, ela era do meio corporativo, então ela falou, cara, você vai virar picareta de carro. É a expressão, né? Não adianta. E daí ela falou isso, me causou um baque, mas ela me ajudou. Ela não me desestimulou. Eu falei, amor, eu já vendi o carro do fulano, do fulano, do fulano, do fulano, do fulano, ajudei todos eles. Eu acho que eu levo jeito. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Mas eu vou iniciar. E aí e aí que surgiu a ideia da JM Select Cars. Então, a JM Select Cars é um fruto da pandemia, de um momento extremamente difícil na minha vida, que aí foi ali em abril de 20 que eu montei o Instagram. Então, se você voltar lá, as mais de 2.000 postagens que tem no meu feed, você vai ver a primeira foto, um Fox, que eu tinha lá. Foi a primeira postagem da JM. E assim, era um Fox, Thiagão, que eu já tinha vendido em algum momento. Era uma foto que eu tinha no celular que eu postei. Quando eu montei a JM, eu tinha acho que um Virtus, financiadaço, assim, sabe? Então eu comecei o Instagram ali na pandemia. E aí é aquela história bonita de empreendedorismo, senão eu vou ficar aqui muito tempo, que dá um livro, cara. Por quê? Eu montei o Instagram, JM Select Cars. Eu ficava gravando vídeo aula de personal para mandar para os alunos fazerem em casa e tal. E eu postava carros no Instagram. Às vezes eram os primeiros carros, eu confesso aqui para vocês, eram carros que nem estavam disponíveis à venda. Mas eram carros que eu já havia vendido e eu tinha as fotos. Então eu postava para gerar movimento no Instagram. Beleza, isso durou poucos dias. Aí eu tinha que gerar conteúdo. Mas eu não tinha carros para postar. O que eu fazia? Eu saía no meio da pandemia, ia na loja de carro de um conhecido ou outro e chegava lá, ô, fulano, eu tô começando aqui um projeto aqui, dá uma olhada aqui, ó, que legal. Eu, cara, peraí, você tem 200 seguidores? Eu falei, cara, tô começando. Mas o que você quer? Eu falei, me presta um carro aí que tá no teu estoque, posso pôr ali do lado, ali na rua, ali, fazer umas fotos, gerar um conteúdo? Aí esse cara falava, pode, pega aquele carro lá. Às vezes, Tiagão,
O funcionário tinha que ir lá e até fazer uma ligação direta no carro para poder ligar, a famosa chupeta, para poder ligar o carro porque o carro estava parado lá. Tempo. E eu gerava conteúdo. Só que eu não desisti, cara. E aí foi. Aí comecei a divulgar entre os amigos e as pessoas estavam em casa, né? Por causa da pandemia. Muita rede social. Aquele mundo fechado. Então, estavam vendo rede social. Eu comecei a divulgar para os amigos o projeto JM. E alguns amigos começaram a tentar vender meu carro. Tenta vender meu carro. Daí realmente até porque estavam precisando também? Eu comecei a ter um estoque. Aí era 1, 2 carrinhos, 3, eu anunciava e fazia todo o capricho, cara. Ia na casa do meu amigo, pegava o carro dele, levava, lavava. Eu mesmo fazia as fotos, eu criava a ficha técnica. Aí eu anunciava no Instagram, que até então tinha poucos seguidores, anunciava no LX, no Webmotors e devolvia o carro para o cliente. E o cliente ficava com o carro e eu ia trabalhando à venda. E aí, cara, o Instagram começou a encorpar. Como o meu network da academia era bom, os carros eram carros bons. A maioria é carros do mercado premium. E aí, de repente, eu vendia um. Pá, caramba, 5 mil de comissão. Vendia outro, 8 mil. Já começou a... Eu não tinha custo fixo. Eu não tinha funcionário. Então, às vezes, se eu vendesse um carro e ganhasse 2 mil ou 10 mil, cara, para mim, naquele momento, não importava. Eu queria fazer a roda girar conteúdo de venda, fazer o cliente ficar satisfeito que eu vendi, fazer o outro cliente ficar satisfeito que comprou. Entendeu? E aí o negócio foi dando certo. Aí, de repente, a página começou a encorpar. 10 mil seguidores. Aí veio um amigão com a primeira Porsche. Aí nisso o tempo foi se passando. Já foi chegando 2021, 2022. E aí o negócio começou a encorpar. A academia começou a retomar as atividades. Aí eu falei, cara, mas agora eu preciso focar nos carros. Porque aqui, um carrinho 2 que eu vendo, são muitas aulas de personal que eu tenho que dar. Resolveu aí parada aí. Pós-pandemia. Aí eu não parei. Eu fui fazendo uma transição. E tudo isso, cara, foi fruto de, assim, Deus abençoando muito a trajetória. As escolhas. Por quê? Eu dava aula sempre das 6 da manhã até as 10 da noite, até a pandemia. Quando as coisas começaram a voltar após a pandemia, ficou aquele negócio. Tinha cliente que não queria ir para a academia, porque estava com medo ainda. Então, a agenda ficou mais flexível. E aí, quando as coisas foram retomando, eu comecei a dar aula das 6 da manhã até as 3 da tarde. Aí, das 3 da tarde até de noite, eu ficava negociando, mexendo no carro, editando foto, colocando anúncio. Só que daí começou a aumentar o volume de carros, aí aumentou os seguidores. Aí eu fui fazendo uma transição de carreira. Nunca imaginei que teria loja, né? Até a gente já vai chegar no ponto da loja, mas eu fui diminuindo as horas do dia de personal e aumentando as horas de carro. Então, das 6 da manhã até as 3 da tarde, depois das 6 da manhã até meio-dia eu ficava na academia e a tarde inteira só carro. Aí depois, para eu continuar segurando uma renda fixa também, né? Um salário fixo que era do personal, então das 6 da manhã até as 10 da manhã personal, depois só carro. Diminuindo total. Só que daí o que houve, né? Cresceu bastante o volume de carros. A carteira de clientes foi crescendo. E aí chegou uma hora que os clientes mandavam o carro para minha casa. Eu comecei a ter que alugar vaga no condomínio da garagem para poder deixar carro de cliente. E aí eu tinha 6, 7 carros de cliente na garagem de casa, no condomínio onde eu morava. Já pegando vaga até dos vizinhos. Exato. Assim. E aí ficou legal, só que daí o que aconteceu? Eu tive que mudar de casa, esse apartamento era alugado, a gente acabou indo para uma outra casa e eu não tinha mais onde pôr os carros. Daí eu pulverizei esses carros em lojas de amigos. E aí os negócios ficaram um pouco travados. Porque às vezes tem que ajustar a comissão da loja, a minha comissão. E aí, isso aí já foi ali 2022, 2023. O que aconteceu? Eu cresci bastante nos carros, comecei a ganhar mais já com carro do que com personal. E eu não larguei alguns alunos de personal, fiquei com os principais ali no horário das 6 da manhã até as 10 da manhã, focado nos carros e também no futebol. Então eu me virava nos 30. Aí aconteceu que em dezembro de 23 ali, um amigão meu, que era meu aluno de personal e tinha uma loja de carros, ele tem uma grande indústria de embalagens, mas ele também tinha uma loja de carros. Ele desanimou da operação dos carros e ele tinha uma loja linda. E aí, esse cara, inclusive você conhece ele, inclusive esse cara ele desanimou da atividade dos carros e aí por algum momento ele me viu crescendo com carros, ele era meu aluno de personal e falou, cara, meu não está dando certo, a minha loja não está indo. Aí ele tentou virar meu sócio, tentou me contratar para tocar a loja dele, mas eu não queria sócio, porque eu nunca tive. Você já queria ir para tua loja. Aí a gente fez um acordo e eu assumi o ponto onde era a loja dele.
Tinha até carro já? Tinha alguns carros dele, ficaram consignados comigo. Aí eu assumi a loja dele física em fevereiro de 2024. Então, assim, foi um momento, assim, foi um grande empurrão que esse amigo me deu, eu tenho uma eterna gratidão por ele. E esse cara foi muito legal, eu assumi a loja dele, a gente fez um acordo ali com relação ao aluguel da loja, comissão nos carros dele, que ficasse bom para todo mundo. E eu tive ali uma transição. Aí foi nesse momento que eu resolvi parar de vez com o personal, que foi em fevereiro de 2024. É pouco tempo, né? E aí você fez essa transição, encerrou o personal, provavelmente muito satisfeito com o que estava acontecendo, né? Mas sabendo que tudo o personal tinha que ter trazido até ali, com toda certeza também. Sim. Mas agora você tinha uma responsabilidade ali, que era um espaço físico, porque eu vendo você contar, eu fico pensando assim, poxa, na cabeça do empreendedor tem muita gente que faz isso, né? Poxa, estou ganhando muito aqui, sem custo nenhum, pô, é um sucesso, mas daí você entra no custo fixo. Ou seja, é uma coisa que você nem faz conta quando a gente é novo, a gente está ali empolgado, vou meter uma loja, e é isso e pronto, acabou. E aí vieram todos os desafios e a gente tem um podcast inteiro, de repente, para contar de como são os desafios que você enfrenta e tudo mais, que são os desafios de todo empreendedor, porque daí você vem com custo fixo, aí você começa a ver o nosso sistema de tributação, de impostos, e você começa a trabalhar com tudo isso e começa, já não é mais só um árbitro querendo vender, aí já é um gestor, um empresário que está ali, poxa, agora eu preciso gerir isso. E aí está crescendo, você falou que a loja ampliou, cresceu, hoje tem uma média do que, quantos carros de estoque hoje você tem? 60 carros. 60 carros no estoque, cresceu, você acabou de comentar que está crescendo ainda mais, você vai expandir agora, né, a Select Cars, né? O que acontece? Então, eu assumi essa loja, e como eu falei, sou muito grato a esse amigo, porque ele tinha um contrato, né? Eu assumi a loja dele em fevereiro de 24, e o contrato dele, ele vencia em outubro de 24. Então, esse acordo me fez, de fevereiro até outubro, eu tive um acordo com ele no aluguel. Então eu fui assumindo fracionado o aluguel, até assumir o aluguel inteiro, para entender se fazia sentido, porque o que você falou é a mais pura verdade do empreendedor. Eu era até então um cara que não tinha custo fixo nenhum, não tinha funcionário, e de repente você sai de um custo fixo zero para um custo fixo altíssimo. Então eu fui fazendo uma transição também de custo fixo. Porém eu fui entendendo que a loja física fazia muito sentido, porque tem várias outras coisas que agregam valor. Além da segurança da venda, acordos com bancos e várias coisas assim. Atendimento. Então, assim, a segurança de estar todos os carros em um lugar. Tem pessoas que querem comprar na loja. E aí a gente foi crescendo, né? O Instagram foi incorporando muito. A gente vende hoje para todo o Brasil. Tem clientes que compram em qualquer lugar do Brasil, pelo Instagram também. Né? A página hoje está com mais de 60 mil seguidores. E é algo que ajuda muito, né? na segurança da venda. A rede social, até um parênteses, é engraçado que quando eu comecei, aquele mesmo lojista lá de trás que olhou e falou, cara, o que você quer com 300 seguidores? Hoje esse cara às vezes tira carro da loja dele e leva na minha para anunciar, Thiago. Então, cara, a JM é fruto de muita oração e de muita gratidão também de que a gente está no caminho certo. E aí o crescimento, ele acaba sendo assim meio que exponencial. Porque a loja hoje ela cabe ali cerca de 25, 26 carros. A gente trabalha muito com a consignação virtual também, carros ficam com os clientes. Uhum. Só que, e o meu foco principal ainda é consignado, né? Então eu tenho poucos carros de estoque próprio. Ao longo desse período eu fui fazendo capital, então tenho alguns carros próprios que cada vez vai aumentando, mas eu tenho muito carro consignado. E aí eu tive que expandir, porque eu não tinha mais aonde pôr carro. Preparação terceirizada, então desloca carro aqui para lá, 2 km, 1 km. Você está expondo o carro ao risco, de qualquer forma. Nunca aconteceu nada, e nem vai acontecer, mas... E aí apareceu um terreno do lado do mesmo tamanho da minha loja, então a gente está em obras ali, daqui 2 meses eu devo expandir para um outro espaço, com uma preparação própria, então eu vou dobrar a capacidade da loja, né? E aí entra outro viés do empresário, já vou ter que contratar mais 4, 5 funcionários e faz parte, mas é a hora de surfar essa onda, né? E por muito tempo na vida, né, enquanto eu estava como personal e no começo, quando mais jovem, eu patinei muito, né, cara? Patinei muito, assim, atrás da grana, né? Aquela velha frase do brasileiro, vendendo almoço para pagar janta, né? Uhum, o início assim. E aí, hoje que eu vislumbro aí um cenário de crescimento e tal, cara, eu quero meter marcha, quero
até os 55, 60 anos, quero fazer o que eu puder para crescer, para capitalizar, para recuperar tudo aquilo que eu não fiz. E hoje, graças a Deus, graças a JM, a gente vende muito carro, tem um time fantástico, né? Gerente, vendedor, mídia, operacional, minha esposa está no financeiro, é outra bênção que eu consegui, cara, porque ela era do meio corporativo, ela empreendeu abrindo loja, não deu certo a operação dela. Junto com você? Fechou. Antes de eu abrir minha loja, ela já fechou a operação dela, ela voltou para o meio corporativo antes de eu abrir a loja. E aí, quando eu abri a loja física, ela saiu do meio corporativo, onde ela ganhava muito bem, para vir ser meu braço direito. Então, ela hoje é o financeiro da loja, ela é mãe, ela cuida das rotinas do nosso filho, eu tenho a liberdade das demandas dela como mãe, como mulher, e também é meu braço direito. Tudo que eu preciso, eu estou recorrendo a ela. Então, eu fico muito feliz, assim, sabe? E eu prego muito a gratidão, né? Sou muito grato por cada contato, cada amigo, cada cliente, porque, cara, eu acho que quando a gente começa com um propósito, né, tudo tende a dar certo. E se você lembrar, no começo da nossa conversa lá atrás, eu falei que a primeira venda que eu fiz não foi para ganhar dinheiro. Foi para ajudar alguém. Foi para ajudar o meu amigo a não perder o dinheiro, né? E hoje sim, eu ganho dinheiro com o carro, mudou minha vida, está mudando a vida da minha família, mudando a vida dos meus funcionários. E eu estou aqui também para isso, para mostrar para todo mundo aí que é possível, né, cara? Muito legal. Do nada, assim, um cara que se formou em educação física, virou personal, eu tive sucesso como personal. Tive, e não posso negar. Mas eu percebi que o personal ali tinha um teto. Mas é que a regra, que eu vejo, a tua régua é sempre de ter sucesso. Sim. Aonde você entra, e é o sucesso, e é o segredo das pessoas que têm sucesso, é isso. Elas sempre quererem estar à frente do mercado, da tua concorrência, aonde você estiver. Se foi para quando se iniciou, né? Quando você foi para personal, você falou, pô, eu quero ser o melhor personal. Exato. Teve sucesso. Aí se foi para ser árbitro, teve sucesso, Série A. Inclusive em 2024 você foi eleito o melhor árbitro do futebol paranaense. Sim. Então, referência. Aí apita Série A, referência, já apitou jogos importantíssimos. Qual foi o jogo mais A gente importante? estava esquecendo de falar, né? Da arbitragem, Qual quase. foi o jogo mais importante que você apitou? Cara, tenho vários jogos aí na carreira bem legais. Tenho alguns atletibas, tenho a final do Paranaense de 25, a final do Paranaense de 23 ou 24. Como eu te falei, minha memória não é muito boa. Mas assim, cara, hoje estou trabalhando aí como quarto árbitro nos principais jogos da Série A do Brasileiro. Eu falo pra você direto, né? Que eu tô torcendo para que seja o árbitro. E tenho apitado Série B, estou em vias de voltar a apitar a Série A. E assim, hoje teve a profissionalização dos árbitros, então também mudou um pouquinho esse contexto, né? Eu não entrei no quadro profissional porque eu sou empresário aqui, eu não consigo entregar o que eles exigem de demanda também, né? De tempo para o profissional. Mas, cara, eu sou realizado hoje, assim. E o que é mais legal, como eu falei, hoje eu tenho a liberdade. Sair uma escala, eu viajar terça, meio-dia, para voltar quinta, meio-dia. A minha loja está aqui vendendo, eu estou lá coçando o queixo, quando lá de Fortaleza. Vendendo também pelo celular. A loja está vendendo e a gente está gerenciando tudo por aqui. Então, assim, cara, é uma certeza assim, de que o trabalho devolve. E o que é legal, né? Que assim, o que aconteceu comigo, até a gente estava falando aqui antes de começar a gravação. Quando eu comecei os carros, né, era só intermediação, eu não tinha loja. E eu uso a minha experiência de árbitro para fazer negócio. Então, quando eu vendo um carro consignado do Humberto para o Thiago, né, é quase como se eu estivesse apitando um jogo do Atlético contra o Curitiba. Eu quero que o resultado da venda seja saudável tanto para o Humberto quanto para o Thiago. Então, eu uso a minha experiência de gestor de campo para negociar um carro. Né? Então, isso aí também é muito do meu contexto, me ajuda demais. E outra coisa, né, cara, trabalhar de forma séria, de forma correta. A gente sabe, infelizmente, como eu já falei também aqui, a fama de quem vende carro é picareta. E aí, quando você encontra alguém que trabalha certinho, que é o caso da JM, cara, o crescimento é muito grande. Não, e você veja, o Mendonça estava falando aqui da seriedade que ele tem pelo trabalho. Não é à toa que ele nunca quis vincular o JM Select Car com a arbitragem. Pô, você imagina, o cara é árbitro da Federação Paranaense, da CBF, apitando jogo grande e tal, exposição, visibilidade. Automaticamente você pensa assim, cara, vou usar isso total para vender carro.
E eu lembro que agora você até construiu uma ceninha, vou revelar o que eu faço, como se o pessoal já não sabia, se a maioria já sabia, mas também tinham muitos que não sabiam. Pô, o cara é vendedor de carro. Mas não associava, às vezes, o vendedor de carro com o árbitro de futebol. E ele revelou isso só agora, porque ele não quis interferir. Sim. Né? A seriedade era tanto que você não queria que interferisse nisso tudo, né? É que o futebol, né, Tiagão, e você é um apaixonado, você sabe disso, o futebol é passional. Então, assim, vocês não fazem ideia. Eu tenho meu Instagram pessoal, ele é todo bloqueado. Sai uma escala, você vai apitar o jogo tal. Cara, já chega um monte de mensagem do torcedor, de solicitação de mensagem, porque ele está bloqueado. Apita direito, não vem aqui meter a mão no meu time. Então a gente tem que ter uma cautela. Isso tem mensagens antes e depois, né? Antes e depois. Cara, já me adicionaram em grupo de torcedor. Isso aí é. Então, assim, eu tento manter uma discrição. Hoje, cada vez mais, com o social, se o cara coloca no Google ali meu nome, vai aparecer que eu sou árbitro, vai aparecer que eu sou empresário, que eu tenho JM. Mas a gente tem que levar com cuidado, né? Então, poxa, eu vou apitar o jogo, mas eu não posto foto no Instagram com o jogador, né? Eu não falo que jogo que eu estou indo, não, para evitar já qualquer tipo de interferência. Porque hoje, infelizmente, né, a gente está muito exposto com a rede social. Então, vão criticar. Da mesma forma que ela me ajuda, ela foi um propulsor na minha vida, como empresário, ela pode me jogar lá para baixo como árbitro. Na mesma hora. Entendeu? Porque as pessoas vão lá e vão poluir, e vão comentar, e vão bloquear, e vão como é que fala? Vão me cancelar. Entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado, eu sou polido quanto a isso. Mas, cara, hoje é muito legal, cara, assim, os seguidores às vezes mandam foto no direct da JM. Pô, JM, esse cara aqui trabalhando no jogo do Santos aqui parece você. Não, cara, sou eu. E aí vem a revelação, né? Então assim, hoje eu divulgo ali que sou árbitro e eu tento manter uma ética, um cuidado. Então no Instagram da JM eu não falo sobre jogadores, jogo, isso, aquilo, né? Mas cada vez mais fica difícil você isolar tudo isso. Então eu levo com bastante cautela e equilíbrio. Legal. Mendonça, no fim das nossas conversas aqui do podcast, a gente faz um bate-bola, e no nosso caso dá bem certo esse bate-bola. Bate-bola. Né? Eu vou falar para você uma palavra e você responde o que vem na tua cabeça. São palavras bem... Olha, não quer consultar, ver se não sai uma vendinha para nós? Deve ter um Pix ali já. Daí a gente já faz aqui ao vivo, né? Ao vivo não, que é gravação, mas vamos lá. Eu falo a palavra e você reage com uma resposta bem curta. Pode ser uma palavra ou pode ser uma frase. Top? Agora, vamos lá. Você sabe que tem umas perguntas que elas acontecem sempre para o árbitro de futebol. Não sei se eu vou fazer ainda. Vamos lá. A primeira palavra, referência. Boa, começou bem, Tiagão. Vai ter que processar. Diga assim, quer passar, pensar um pouco mais? Não. Referência. Vamos pensar como referência. Eu acho que família. A família é minha referência. Show. Tá. Fim de semana. Pode ser família de novo? Depende, você não tá adaptando, né? Então, fim de semana, cara, eu entendo como... Eu sou aquele cara muito workaholic, não vai virar um texto. Sou aquele cara muito workaholic. Então eu trabalho no final de semana no jogo, trabalho vendendo carro, mas acho que final de semana eu associo a lazer, a recuperação. Paz, a dar uma desacelerada. Show. Viagem. Importante, eu acho que é o lazer. Eu separo, né? Porque eu viajo muito a trabalho. Mas é muito diferente quando eu sento no meu carro, vou viajar para a praia com a minha família, quando eu vou pegar um avião com a minha família, eu associo mais a lazer, a viagem. Vou fazer, são duas palavras, vou deixar numa só. Vou falar as duas e você responde junto. Seleção brasileira, óbvio, / Neymar. Cara, a seleção brasileira é uma potência, referência mundial, né? Precisa recuperar, eu acho, esse estigma e esse respeito a nível mundial. E eu acho que o Neymar, pode ser polêmico que eu vou falar, eu acho que ele pode fazer a diferença na seleção. Você acha que ele vai? Eu acho que vai. Eu acho, é uma opinião pessoal. Sabe que o homem tem acesso a conversas que a gente não tem. Nenhum. Não tenho acesso nenhum. Mas é a sua opinião, né? E é bem controversa, né? Essa bem dividida. Neymar vai ou não vai, né? Mais duas aqui para a gente fechar. Time do coração é o... Brasil.
Todo mundo, ó. Ensaboado, homem. Todo mundo pergunta pro árbitro de futebol qual é o time do coração. Brasil, cara. Brasil. Brasil. Ele torce, cara. Brasil. Eu sei que ele torce, só que ele não fala. Ele tem, com certeza ele tem. A última é Honda Bis. Cara, Honda Bis, essa aí você me marca, porque é bonito e vai ser um textinho, prometo, curto. Que assim, eu estou com a minha esposa já 20... Ela vai brigar comigo, 23 anos juntos, aí vamos fazer 18 de casados. E algo muito marcante para mim foi que com 18 anos eu tinha uma Honda Bis. E a minha esposa andava no friozão de Curitiba, abraçadinha na Honda Bis. Os dois altos, às vezes a Honda Bis, cara, quase raspando na lombada. Os dois na Bis, cara. E hoje, graças a Deus, eu consigo oferecer. Ela é meu braço direito, me ajuda em tudo, meus projetos. Consigo oferecer o conforto para ela, consigo... então a Honda Bis virou referência. Então, assim, por muitas vezes eu já peguei minha moto, que hoje é uma 1200, e passei pelos lugares e ainda passava de Honda Bis, cara. Fica a dica para vocês aí, vale a pena se dedicar, entregar. Tava contando pro Thiago aqui, da realidade que eu venho, andar de carro importado, como hoje eu já tive vários, tenho mais de um carro importado, ainda não tive meu Porsche, mas talvez já possa ter. Não é o momento, é algo assim surreal, sabe? Para quem até então, quando moleque sonhava, olhava um Porsche e falava, meu Deus, o que é isso? Hoje ando de Porsche, ando de vários carros, tenho acessos e então assim, vale a pena quando você se entrega, se dedica e acredita no seu potencial, né? A gente estava nesse bate-papo antes de começar a gravação, que as pessoas às vezes elas não acreditam no potencial que Deus colocou na mão delas. Eu acho que é isso, a hora que você que está aí, e o Thiagão pode te ajudar, a hora que você conseguir, cara, entender que Deus te deu um potencial muito maior do que você acredita, você vai ver que os seus sonhos vão estar muito mais próximos. Acho que essa é a fala aí. Show de bola. Tá entregue mais um episódio do nosso podcast com o JM hoje, mas eu quero dizer assim que eu fico admirado, Mendonça, porque eu gosto de pessoas, de histórias. E o Mendonça, gente, ele é um cara assim que eu admiro muita gente, mas tem pessoas assim que elas têm um carinho especial por várias coisas. E o Mendonça é um cara que, olha só, eu nunca vi você de barba para fazer, sempre muito bem cuidado, muito bem polido, na sua educação, tudo aquilo que você faz, resiliente. Eu não vejo você faltando em academia, você está sempre cedo, academia, é polido com o que fala. É cuidadoso com aquilo que você posta, porque, poxa, você poderia postar com um monte de cara polido, cuida, e mais que isso até, cara, que a gente nem entrou nesse assunto, queria ter entrado um pouco mais, a gente fala do equilíbrio, né? Pessoal, família, empresa, parte familiar, você é um cara extremamente cuidadoso com tudo isso, tem um tempinho, eu vejo você sempre com a Bárbara jogando, levando ela no vôlei, você pega e vai levar o Davi fazer as coisas que você tem, então você veja, é um exemplo... que a gente falou no episódio passado, inclusive, que a gente falou que a gente tem que buscar referência, pega esse exemplo aqui. Porque é um cara que subiu na vida, superou desafios, está com a mesma esposa, quando tem que estar o tempo certo, é o tempo certo para eles também. Sem dúvida. Tem que dar o tempo para o negócio, tem que dar o tempo para o negócio, extremamente polido. Você é um exemplo muito claro assim, de várias coisas, Então, para mim, foi um prazerzaço poder contar um pouco da sua história aqui. E foi muito pouco, né? A gente tinha que ter muito mais tempo para poder falar. Mas esse foi o nosso terceiro episódio da Sala Vertex com o José Mendonça, o JM. Vamos terminar fazendo assim a queixinha. Eu tenho certeza que saiu umas vendinhas lá. E esse é o símbolo do JM, nosso árbitro de futebol, nosso membro da Fraternidade Vertex, que veio contar um pouco da sua história. Compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas que você conhece, que ajudou você em uma situação ou outra, e o Mendonça é esse exemplo. Compartilhe para mais pessoas também o nosso vídeo e espere que daqui a pouquinho a gente está postando esse vídeo aqui e muito mais. Toda semana a gente tem um podcast aqui, Mendonça, então uma história bacana para compartilhar. Obrigado de coração, obrigado, Mendonça, mais uma vez pelo papo aqui. Prazer. Acompanhe a gente nas redes sociais, na Fraternidade Vertex, no nosso canal do YouTube e até a semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço.